Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste 14 de setembro de 2024, neste sábado, com o seu programa semanal de saúde, recheado de dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e a influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria, que satisfação estar com você mais uma vez. Semana passada, conversamos um pouquinho sobre o bezerro de ouro. Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde você tem colocado as suas energias, as suas forças? E aí, muitas vezes, nós acabamos montando um bezerro de ouro ao invés de adorarmos ao nosso Deus. Nessa semana, vamos agora ler em Êxodo 32 novamente, agora do verso 19 em diante. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Fazemos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que se sucede a este Moisés, e este homem que os tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o e derrame-o, lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Mas olha só, que conversinha estranha, né? Este povo tinha a presença de Deus durante todo o trajeto no Egito. Durante o dia, Deus estava como nuvem, e à noite estava como uma labareda de fogo para esquentar e iluminar todo o arraial. E como é que agora eles vêm querer dizer que Moisés ou Deus não estava na presença deles? Moisés tinha ido ao monte porque Deus tinha chamado e ali se demorou um pouco. Se demorou um pouco porque Deus estava conversando com Moisés e mostrando os 10 mandamentos, dando as tábuas dos 10 mandamentos nas mãos de Moisés, para que Moisés pudesse descer depois e trazer os 10 mandamentos ao povo e educá-los, ensiná-los a entender os 10 mandamentos. E seria uma tarefa não muito fácil,
porque era um povo que não gosta de seguir normas, não gostava de fazer as coisas que Deus pedia. Tanto é que neste pequeno período de tempo, enquanto Moisés estava longe, lá no monte, conversando com Deus, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro. Que coisa estranha. Agora, Moisés também, quando vê toda aquela situação, o que ele faz? Joga as tábuas dos 10 mandamentos no chão. Elas eram de pedra e certamente quebraram. E agora, Moisés fica numa situação complicada porque ele estava irado. E Deus tinha dito para ele descer, entregar os 10 mandamentos ao povo para que eles pudessem corrigir os caminhos. E esses 10 mandamentos até hoje para nós têm a mesma função: corrigir os nossos caminhos, acertar os nossos passos. Os 10 mandamentos são orientação, é como uma bússola mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. E é muito importante porque são apenas 10. Né? A gente acha que, nossa, são muito difíceis. Não, não são difíceis. Os mandamentos não são penosos, não são difíceis. Quando a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos por amor. E isso é muito legal, é muito interessante, sabe por quê? Tudo que a gente faz por amor tem um valor muito mais especial na minha vida e na sua também. Por isso eu sempre digo assim, faça as coisas por amor. Vai ajudar alguém? Ajude por amor. Vai fazer algo que vai contribuir para o crescimento de alguma pessoa ou tirar algo específico teu para dar para outra pessoa? Faça isso por amor. Tudo que a gente faz por amor é muito mais legal para mim. É muito mais interessante para você que fez. Melhor é dar do que receber. São palavras bíblicas. Melhor é dar do que receber. Sabe por quê? Quem dá, se for com alegria, com satisfação e sem cobranças, né? Tem pessoas que dão as coisas e depois ficam cobrando. Isso não é amor. Quando a gente dá alguma coisa, é um desprendimento. Eu dei e acabou. Não fico preocupado o que a pessoa vai fazer com aquilo, não. Mas tem pessoas que dão as coisas e ficam daí supervisionando. O que ela está fazendo com aquilo que eu dei? Um grande erro. Na verdade, você deu e não queria ter dado. Na verdade, você ajudou e não queria ter ajudado. E isso fica muito claro na vida de cada uma das pessoas. Por isso, este altruísmo, essa questão de amar, ela é a parte central dos mandamentos de Deus. E esses mandamentos é uma lei de amor. É porque Deus nos ama que Ele deixou um ponto para nós nos orientarmos. Deixou normas para que a gente possa saber se estamos no caminho certo ou não estamos. É simples assim. Os 10 mandamentos são como o norte da bússola, que é mostrada fielmente na bússola. Quando eu sigo o caminho correto, eu vou alcançar a vitória. Agora, se eu estou num caminho ruim, duvidoso, os mandamentos também vão me mostrar. Não porque querem a nossa maldade, mas sim vai me mostrar para que eu possa corrigir. Esta é a função dos mandamentos de Deus, corrigir a minha vida, acertar os meus caminhos. E é assim que você deve olhar para os mandamentos de Deus, que estão em Êxodo 20. Nós já lemos isso alguns programas atrás, mas você precisa ler e reler várias vezes os 10 mandamentos, até você decorar. Sabe por quê? Porque se eles são as normas da tua vida, você precisa ter eles muito claros na tua mente. Você precisa saber facilmente quais são os 10 mandamentos. Sabe por quê? Quando eu realmente sei,
eu vou cuidar da minha vida para que ela seja uma vida correta, seja uma vida equilibrada, buscando os caminhos do Senhor. Os 10 mandamentos me levam diretamente aos braços de Deus. Quando eu deixo os mandamentos de lado, eu deixo também a minha fidelidade a esse Deus. Quando eu quebro os mandamentos, eu tenho que retomar, tenho que recomeçar e tenho que arrumar a minha vida. São coisas que algumas pessoas não gostam de fazer. Quando a gente é repreendido, ninguém gosta de ser repreendido. Por isso que os 10 mandamentos muitas pessoas não gostam, porque repreendem as pessoas e mostram que elas estão no erro. Por isso os 10 mandamentos eles são muito importantes. São apenas 10. Tem muito mais coisas que você vai fazer depois que você guardar os 10 mandamentos. Tem muitas outras coisas que você vai aprender que são importantes. Mas os 10 mandamentos são leis de amor que te levam até os braços de Deus. Comece a cuidar da sua vida. Comece a ler mais a palavra do Senhor. Comece a amar mais a Deus. Assim também você vai amar mais ao teu semelhante. Os 10 mandamentos foram quebrados. E Deus agora, na próxima semana, você vai ver que Deus refez os 10 mandamentos. E disse a Moisés, está aqui Moisés, vai lá agora e entrega para o povo. Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus. Guarde os 10 mandamentos. E você vai estar no caminho que leva até os braços de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Você sabia que a intolerância ao glúten ou doença celíaca requer que se evite completamente o trigo, a cevada e o centeio em qualquer quantidade? O glúten é um conjunto de proteínas próprias do trigo, da cevada, do centeio, encontradas em todas as variedades e derivados desses grãos. O glúten é caracterizado por sua elasticidade, permitindo que a massa adquira uma consistência macia nos pães. A aveia contém uma pequena proporção de glúten. Apesar disso, curiosamente, a aveia é geralmente bem tolerada pelos celíacos. Existem indícios de que o glúten nas variedades modernas do trigo, obtidas por seleção genética, causam mais intolerância em pessoas sensíveis. A doença celíaca, de origem hereditária, que produz uma grave inflamação do intestino com atrofia da mucosa, e a intolerância ao glúten, mais corretamente conhecida como sensibilidade não celíaca ao glúten, cujos sintomas são parecidos com as das doenças celíacas. Diarreia intermitente, dor abdominal, anemia, entre outros, mas não é acompanhada por lesões importantes na mucosa intestinal. Qualquer dos 2 casos, eu vou passar um suco para vocês muito benéfico, tanto para crianças como adultos. Então, anota ali. Uma maçã média, uma abobrinha média, uns 190 gramas. Uma xícara de leite de arroz, 240 ml. 2 colheres de suco de limão. 2 colheres de melado ou açúcar mascavo. Preparar o leite do arroz, passar a maçã e a abobrinha pela multiprocessador, misturar o limão e o melado com o suco obtido. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde.
se quisermos fugir de uma experiência claudicante, cumpre-nos operar com diligência e sem demora a nossa própria salvação, e isto com temor e tremor. Muitos há que não dão prova categórica de sua fidelidade aos votos do batismo. Seu zelo está arrefecido pela formalidade, ambições mundanas, orgulho e amor próprio. De quando em quando, seus sentimentos são estimulados, porém não se deixam cair sobre a rocha, Cristo Jesus. Não se chegam a Deus com coração contrito e arrependido, confessando seus pecados. Os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão hão de em sua vida revelar os frutos do Espírito. Oxalá se persuadissem todos os que têm vida espiritual tão diminuta, de que a vida eterna só será concedida aos que participam da natureza divina, fugindo às corrupções e concupiscências deste século. Somente a virtude de Cristo é que pode operar uma transformação do coração e do espírito, a qual todos necessitam a fim de poder com ele partilhar a nova vida no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo, disse Jesus, não pode ver o reino de Deus. A religião que vem de Deus é a única que a ele conduz. Para podermos servi-lo como convém, importa nascer do Divino Espírito. Seremos então induzidos à vigilância, tendo purificado o coração e renovado o entendimento, e obtido graça para conhecer e amar a Deus. Isto nos tornará dispostos para obedecer a todos os reclamos divinos, que é o em que consiste o culto legítimo. Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com o apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Apesar de sua adesão à reforma do regime alimentar, muitos seguem regime impróprio. A transigência com o apetite é a causa principal da debilidade física e mental e é, em grande parte, responsável pela fraqueza e morte prematura de muitos. Todo indivíduo que aspira à pureza de espírito deve ter sempre presente que em Cristo há virtude para vencer o apetite. A alimentação cárnea. Se pudéssemos auferir qualquer benefício da condescendência com o desejo de alimentos cárneos, eu não vos faria este apelo, mas sei que tal não se dá. A alimentação cárnea é prejudicial ao bem-estar físico e devemos aprender a passar sem ela. Os que estão em condições de seguir o regime vegetariano, mas atêm-se às suas preferências, comendo e bebendo o que lhes apraz, a pouco e pouco se tornarão descuidosos das instruções que o Senhor lhes deu no tocante às outras verdades, e serão, por fim, incapazes de discernir estas, colhendo o que semearam. Aos alunos de nossas escolas não se deve servir carne, nem quaisquer outros alimentos que se sabe serem prejudiciais. Nada que possa promover o apetite de estimulantes deve ser posto à mesa. Apelo para os velhos, os moços e os de meia idade. Negai ao vosso apetite o que vos possa causar dano. Servi ao Senhor com sacrifício. As próprias crianças devem desempenhar parte inteligente nesta obra. Somos todos membros de uma só família e Deus quer que seus filhos
tanto moços como velhos, se resolvam a negar-se no apetite e a poupar os meios necessários à construção de casas de culto e ao sustento dos missionários. Estou habilitada a dizer aos pais: colocai-vos nesta questão com alma e espírito ao lado do Senhor. Precisamos lembrar constantemente que estamos em juízo perante o Senhor do Universo nestes dias de graça. Não vos quereis libertar das condescendências que vos estão prejudicando? É fácil fazer uma profissão formal de fé. Testifiquem, porém, os vossos atos de renúncia, de vossa obediência aos preceitos que Deus estabelece para seu povo peculiar. Deponde, então, na tesouraria da Igreja uma parte das economias que realizardes por meio desses atos, e não escassearão os meios para realizar a obra de Deus. Muitos há que sentem não poderem permanecer por muito tempo sem o uso de alimentos cárneos. Mas, se essas pessoas se colocassem do lado do Senhor, absolutamente resolvidas a andar no caminho pelo qual Ele deseja guiá-las, receberiam força e sabedoria, como sucedeu a Daniel e seus companheiros. Veriam como o Senhor lhes pôde dar bom discernimento e se surpreenderiam ao ver quanto podem ser poupado para a obra de Deus pelos atos de renúncia. As pequenas somas poupadas por atos de sacrifício farão mais para o levantamento da obra de Deus do que os grandes donativos que forem feitos sem renúncia. Os adventistas do sétimo dia proclamam verdades momentosas. Há mais de 40 anos, o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma do regime alimentar. Mas de que modo estamos andando nessa luz? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Como povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma do regime alimentar. No tocante à temperança, deveríamos haver progredido mais do que qualquer outro povo, e, entretanto, há ainda entre nós membros da Igreja bem instruídos e mesmo ministros do Evangelho que têm pouco respeito pela luz que Deus deu sobre o assunto. Comem o que lhe apraz e procedem do mesmo modo. Os que ocupam cargo de instrutor e dirigente em nossa causa devem estar firmados no terreno da Bíblia com relação à reforma do regime alimentar e dar testemunho decidido aos que creem que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Cumpre traçar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que servem a si próprios. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Biografias bíblicas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, da fraqueza tiraram forças. Para fins educativos, nenhuma parte da Bíblia é de maior valor do que as suas biografias. Estas diferem de todas as outras, visto serem absolutamente fiéis. É impossível a qualquer espírito finito interpretar corretamente em tudo os feitos de outrem. Ninguém a não ser aquele que lê o coração, que pode divisar a fonte secreta dos intuitos e das ações, poderá com verdade absoluta delinear o caráter ou dar uma descrição fiel de uma vida humana. Unicamente na palavra de Deus se encontra tal esboço biográfico. Nenhuma verdade a Bíblia ensina mais claramente do que aquela segundo a qual o que fazemos é o resultado do que somos.
Em grande parte, as experiências da vida são fruto de nossos próprios pensamentos e ações. A maldição sem causa não virá. Dizei aos justos que bem lhes irá. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Terrível é esta verdade, e profundamente deve ela ser gravada em nosso espírito. Cada ação se reflete sobre aquele que a pratica. Jamais um ser humano pode deixar de reconhecer, nos males que lhe infelicitam a vida, os frutos daquilo que ele próprio semeou. Contudo, mesmo assim não nos achamos sem esperança. Para adquirir o direito de primogenitura que já lhe pertencia pela promessa de Deus, Jacó recorreu à fraude e colheu os frutos do ódio de seu irmão. Durante 20 anos de exílio foi ele próprio lesado, defraudado e finalmente forçado a procurar segurança na fuga, e colheu uma segunda messe, visto que as falhas de seu próprio caráter foram vistas a reproduzir-se em seus filhos, sendo que tudo isto nada mais era senão um fidelíssimo quadro das retribuições da vida humana. Deus, porém, diz: para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri, escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Jacó em sua angústia não desesperou. Havia se arrependido e se esforçara por expiar a falta cometida para com seu irmão. E ao ser pela ira de Esaú ameaçado de morte, procurou o auxílio de Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou, e abençoou-o ali. Na força de seu poder, o que fora perdoado se levantou, não mais como o suplantador, mas como príncipe diante de Deus. Não ganhara simplesmente o livramento de seu irmão ofendido, mas o seu próprio. Quebrara-se o poder do mal em sua própria natureza. Havia-se-lhe transformado o caráter. Ao crepúsculo houve luz. Jacó, revendo a história de sua vida, reconheceu o poder mantenedor de Deus, aquele Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal. A mesma experiência se repete na história dos filhos de Jacó. O pecado operando a retribuição e o arrependimento produzindo fruto de justiça para a vida. Deus não anula suas leis. Ele não age contrariamente às mesmas, não desfaz a obra do pecado, mas ele transforma. Mediante sua graça, a maldição resulta em bênçãos. Dos filhos de Jacó, Levi foi um dos mais cruéis e vingativos, um dos mais culpados no traiçoeiro assassínio dos siquemitas. Os característicos de Levi, refletindo em seus descendentes, acarretaram-lhes o decreto de Deus: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. O arrependimento, porém, operou a reforma, e pela sua fidelidade para com Deus em meio da apostasia de outras tribos, a maldição se transformara em um sinal da mais alta honra. O Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor e para o servir e para abençoar em seu nome. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e lhes dei para que me temesse e me temeu. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Os que foram designados para ministros do santuário, os levitas, não receberam herança em terras. Habitavam juntos em cidades separadas para o seu uso e recebiam seu sustento dos dízimos, donativos e ofertas dedicados ao serviço de Deus. Eram os ensinadores do povo, hóspedes em todas as suas festividades, e em toda parte honrados como os servos e representantes de Deus. À nação toda fora dada esta ordem: guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Levi com seus irmãos não tem parte na herança, o Senhor é a sua herança.
Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.